Todos, graça e paz, povo de Deus lindo e maravilhoso. Tô meio assim, bagaçado assim, acabei de chegar na academia, mas enfim, mais uma manhã, quero estar deixando uma mensagem para vocês aí que Deus despertou no meu coração, que se encontra no livro de Mateus, né, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 33, só que vamos ler apenas do versículo 26 ao 31, né? É bastante conhecida a passagem que Jesus anda sobre as águas, os discípulos pensam que era um fantasma, né? E vem em direção a eles, e aí eles ficam assustados e dizem, né? E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, né? Ficaram com medo, amedrontados em outras passagens. É um fantasma! E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo homens para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Sabe, essa passagem, ela é... Deixa eu baixar um pouco a TV aqui. Ela é bastante interessante, a gente tira várias lições, né? E a primeira delas é: a gente vive num tempo que as pessoas, né, se dedicam, né, mergulham sobrenaturalmente, radicalmente, no pecado, nas coisas do mundo. É interessante isso, as pessoas não têm medo, né? Simplesmente não vê as possibilidades disso, para onde leva esse caminho, não é verdade? E ela simplesmente entrega totalmente ao sexo ilícito, às drogas, às bebidas, à fama, dinheiro, né? Tudo que não traz agrado vai contra a palavra de Deus. Isso é muito interessante, né? E você pode perceber que as pessoas não procuram saber qual é o resultado disso. Elas falam: mas fulano falou que é bom e tal, até hoje faz, nunca deu nada. Olha, você já viu a pessoa, quando ela vai receber o salário, ela não recebe dia a dia. Hoje existe o tal do vale, mas antigamente era só o final do mês, né? Ou o começo do mês, ou seja, ela trabalhava o mês todo para receber, né? Ou seja, o pecado ele gera morte quando você completa totalmente, quando você faz verdadeiramente. Alguns se arrependem e conseguem a misericórdia e o perdão de Deus, né? Mas você vê outras pessoas que começaram com isso e o resultado elas dizem: isso não é bom, eu experimentei, é ilusão, é passageiro, é algo momentâneo. Então, jovens, vocês que estão me ouvindo, cuidado com as coisas que vocês têm mergulhado, têm trazido para perto ou têm se aproximado. Aos seus olhos, aos olhos do filho pródigo, parecia que não tinha nada a ver. E ele foi, verdadeiramente ele foi, mas no final o resultado levou ele a comer lavagem de porcos. Cuidado, talvez o resultado que pode te levar é a lavagem de porcos. É a lama, a sujeira do pecado que vai te destruir e acabar com a tua vida. Jesus não quer isso. A segunda coisa é: não basta apenas ouvir, devemos discernir a voz de Jesus. É interessante isso, é muito interessante isso. Todos os discípulos ouviram, mas apenas Pedro discerniu e falou: peraí, esse é meu mestre, eu vou. Por isso que ele diz: manda eu ir ter contigo. Pedro falou: se é Jesus, se ele mandar eu vou. E ele botou os pés para fora e foi. É isso que devemos fazer, ouvir e discernir. Ei, fecha os teus ouvidos às outras vozes alheias. Existem muitas vozes, a minha, a sua, de Satanás, a de Deus, Espírito Santo, tem muitos outros sons, barulhos. Talvez é tanto barulho no seu ouvido que você não consegue discernir. Talvez a cegueira espiritual dos seus olhos não consegue enxergar a face de Jesus e dizer: não, peraí, é Jesus. Sabe, toma cuidado. Sabe, essa passagem que eu quero deixar para vocês é: viva o sobrenatural, mas para viver o sobrenatural, primeiro, você não pode servir dois senhores. Segundo, é preciso ter discernimento da voz de Jesus. Terceiro, o discípulo amado de Jesus, como diz o meu pastor, era João. Mas só que quem andou sobre as águas
foi Pedro. Sabe por quê? Porque ele teve uma atitude. Ele teve uma decisão. Sabe? O Espírito Santo de Deus, ele é educado. Ele é educado. Em Apocalipse 3:20, Jesus vai dizer que eis que estou à porta e bato, aquele que ouve, abre, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Olha só que interessante. Ou seja, ele não vai meter a mão em tudo. Vai depender de você tratar ele como visitante ou morada. O apóstolo Paulo vem dizer que somos moradas, templo do Espírito Santo de Deus. Devemos cuidar desse corpo físico, espiritual. Já pararam para pensar nisso? Devemos cuidar dessa morada, né? Cuidar com as coisas que entram e saem daqui de dentro. Tenta buscar todos os dias igual o apóstolo Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, as vontades, os desejos, as ambições, o desígnio, o caminho, o objetivo, tudo tem que ser baseado em Cristo. Para no final você dizer, combati um bom combate. Acho que é combati um bom combate. Não, terminei. Combati um bom combate, terminei alguma coisa assim, guardei a fé, né? Ou seja, vai chegar o dia. Ei, meus queridos, vocês não sabem o quanto Jesus está perto, sabe? Esse dia eu estava conversando com meu pai pensando, nossa, mas tanta tragédia. É preciso que isso aconteça. Nós cristãos não devemos assustar. A partir desse dia que eu conversei com meu pai, eu parei de se preocupar com isso, política, essas coisas. Devemos saber? Devemos saber, sim. Eu não gosto. Bem a verdade, eu não gosto, mas devemos saber, né? Mas enfim, devemos entender que é preciso que isso aconteça para que ponto, vírgula sobre vírgula se cumpra, pois pedra sobre pedra não ficará. Jesus diz. E os sinais se cumprem cada vez mais profundamente. Por quê? Porque Ele está voltando. Só aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor estão firmes, estão vivendo sobrenatural, o ano da frutificação. O tema da nossa igreja esse ano é o ano sobrenatural. Não sei qual seja o tema da sua igreja, mas viva ele radicalmente. Se o mundo é radical no pecado, seja radical contra o mundo. Seja a diferença. Brilhe nas trevas. Deixa que o Espírito Santo brilhe em você poderosamente. Deixe que ri, deixe que zoe, não importa. Jesus disse que Ele há de dar sabedoria nesse momento. Morra por Ele. Né? O apóstolo Paulo vem dizer que viver é Cristo, morrer é lucro. Então, e aí? Quantas pessoas não têm acesso à Bíblia? Quantas pessoas não têm acesso à internet? Não têm acesso à igreja? Mas morrem por amor a Cristo. Olha esse amor que incrível, tão grande. E eu e você aqui, num país democrático, né, onde tudo é livre, e deixa que ideologia de gêneros, LGBTs, ateísmo, filosofias, sabe, esquerdopata, tantas coisas tá enfiando na gente, e você fica aí parado. Acorda pra vida, jovem, homem, mulher, seja cheio ao ponto de transbordar para que as pessoas sejam tocadas por esse Espírito Santo. Que essa mensagem possa ir de encontro com você, confrontar. Porque a palavra de Deus diz que conheceis a verdade vos libertará. A verdade ela vem para nos confrontar, tirar do nosso ego, do nosso querer. Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele é a verdade. Não há outro caminho a não ser por intermédio de Jesus. Não há outro caminho. Se estão oferecendo, se estão falando outros, cuidado. O apóstolo Paulo vem dizer que se um anjo vir de encontro contigo oferecer outro evangelho, que não seja o que ele pregava, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, 66 livros, 27 no Velho, 39 do Velho, 27 no Novo. Não aceite, não aceite. Cuidado com as heresias, as seitas que estão tentando aprofundar em vocês. Amém? Quero orar por você. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais este momento, nessa manhã que tem proporcionado de estar alcançando a vida dessas pessoas. Sabe, eu creio que ao começo às vezes parece ser pouco aos meus olhos, mas ao Senhor são muitos, porque o Senhor diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então eu quero declarar sobre a vida dessas pessoas e profetizar o avivamento, o despertar do Senhor, Pai. Abre os olhos espirituais deles, ó Pai, que eles estão cegos espiritualmente, quebra toda cegueira espiritual, Pai. Que as barreiras muralhas que têm sido impedimento na vida deles, ó Pai, de encontro contigo, faça cair por terra. Que as cadeias e correntes sejam quebradas e canceladas. E que sejamos como Pedro. Vejamos, ouvimos e íamos de encontro contigo. Que venhamos andar sobre as águas, né?
Às vezes a gente fala para mergulhar nelas, mas eu quero andar sobre as águas, assim como quero profetizar sobre a vida dessas pessoas que estão me assistindo. Ande sobre as águas e viva o sobrenatural. Não importa com o vento, não importa com o que as pessoas estão dizendo. Apenas ande. Pois se caso você cair, lembre-se que tem um Pai para te levantar. Às vezes parece que ele está longe, às vezes parece que ele está distante, mas não. Você pode perceber que quando Pedro clama por Jesus, Jesus estende a mão e o pega, ou seja, Jesus estava ali do lado dele. Então, jovem, entenda, Deus quer te usar como boca e ferramenta, como profeta, como Isaías e muitos outros profetas. Diga apenas, eis-me aqui, envia-me a mim. Deixe que Ele te capacita, pois enquanto Ele te capacita, Ele usa você para capacitar outras pessoas. Vamos saquear o inferno e povoar os céus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, deixe seu like, se inscreva no canal, ajude aí. Tamo junto, é nóis. Deixe seus comentários também. Beijão, abraço de Jesus Cristo.